Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro XPCA. E por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou em segundo lugar da enquete de 2 semanas atrás. Em primeiro lugar ficou o RZAG. Então não esqueça, meus amigos, sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade que ela está muito recheada de conteúdo e informação para você. E você ainda volta nessas belíssimas enquetes e com isso eu trago mais conteúdo para você. Então vem comigo, vem. A cota do fundo atualmente está R$ 9,86 e nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 9,40 e nas últimas 52 semanas ele também bateu a máxima dele. Não é a máxima do ano, na realidade, é a máxima histórica dele. Aqui eu tô mostrando toda a história do fundo, desde quando ele começou a ser negociado na bolsa no começo de março de 2022. Então a máxima história foi batida aqui no mês de agosto do ano passado, de R$ 11,24. E o dividend yield, meus amigos, é isso mesmo, não tome susto não se espante não ache diferente não, é isso mesmo, 16,63% isento, que é importante dizer, isento de imposto de renda, ou seja, cai limpinho na sua conta esses 16,63% de dividend yield. E mesmo com tudo isso, nos últimos 12 meses, ele sofreu uma desvalorização de 1,69%. O valor patrimonial da cota é R$ 9,49, ou seja, como vocês viram, ele está acima do valor patrimonial e no caso, ele está com P sobre VP 1,04, ou seja, 4% acima do valor patrimonial. Como eu venho falando sempre nos vídeos sobre Fiagros, esse é um prêmio normal, é normal. Os fundos mais tops de Fiagros, eles têm esse prêmio, cobram esse prêmio entre 3% e 4%. Quando cobra abaixo disso, é fora do normal. Abaixo de 1 é mais fora do normal ainda. Tem gente que só consegue comprar fundos de papel como são os Fiagros. Praticamente todos os Fiagros são 100% fundo de papel, são baseados em CRAs. Eu acho que uma das poucas exceções é o Snag. E aqui do topo, do lado direito, vou colocar o meu último videozinho sobre o Snag, porque lá eles também têm imóveis, mas aqui normalmente são todos 100% CRAs, é tudo fundo de papel. E tem muita gente que não aceita pagar mais de o P sobre VP acima de 1 para comprar fundo de papel. Se você é desses, então fuja de Fiagro como o diabo foge da cruz, porque aqui não é o seu lugar, porque aqui vai normalmente cobrar um prêmio. E esse prêmio aí de 4%, na realidade está muito pouco. O normal dos fundos tops, principalmente na época que estava estourando, que foi mais ou menos em agosto, do iniciozinho de agosto até mais ou menos o finalzinho de outubro, nesse período do ano passado, estavam todos estourando. Você viu aquela máxima histórica do fundo, que ele bateu R$ 11,24. Naquela época, ele estava muito acima do valor patrimonial dele. Eu vou fazer as contas aqui. Ele estava com um P sobre VP de 1,18, ou seja, estava 18% acima do valor patrimonial dele. Estava muito caro. Esse aqui é um valor normal, é um valor ok. Se você quer fundo descontado, é um negócio mais raro, abaixo de 1, aliás, de 1,02 para baixo é muito difícil você encontrar, mas encontra. Por exemplo, aqui no topo do lado direito, vou colocar mais um cardinho para você ver o vídeo do RZAG. O RZAG, no momento, ele se encontra, não sei se agora ainda se encontra, mas ele se encontrava até semana passada, quando eu fiz o vídeo, abaixo do valor patrimonial dele, o que pode indicar um bom momento de compra. Lembrando, meus amigos, que aqui a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Você vai pegar esses números, vai estudar melhor e aí sim você vai decidir se compra ou não compra. O número atual de cotistas é 51.306, o que é um número de cotistas respeitável, considerando que o fundo é relativamente novo. O fundo teve o seu IPO em novembro de 2021, mas segundo aqui o site Status Invest, é como ele tivesse começado a negociar na bolsa em março, mas vocês vão ver que pelo jeito ele já distribuiu rendimentos já no começo do ano de 2022. Então é estranho, mas às vezes dá esses bugs aqui no site. Já notei que às vezes dá esse bug no site, que ele para de mostrar alguns meses de negociação na bolsa. Mas o pico claramente foi naquele mês de agosto. No comecinho, depois do IPO, próximo do IPO, ele não estava com valor muito alto não, ele só estourou mesmo lá para agosto. Mas esse número de cotistas é bem bom, considerando que o fundo é recente, como eu estava falando. E atualmente ele está com valor patrimonial de 317 milhões, só que ele teve agora uma nova emissão de cotas recente, que se encerrou no começo desse mês, e ele captou mais, se eu não me engano, 134 milhões, ou seja, ele vai passar a ser um fundo de basicamente meio bilhão, o que já começa a tornar ele um fundo que eu considero de nível médio para Fiagro. Os nível médio são de 500 milhões até 1 bilhão, mais ou menos. Quem tá já com 1 bilhão, quase 1 bilhão, eu já considero fundo grande, Fiagro, porque os Fiagros, a maioria, como eu falei, são novos, e os maiores tem nessa faixa de 1 bilhão. Os médios eu considero de 500 milhões até uns 900 milhões, mais ou menos, e abaixo de 500 milhões eu considero fundo pequeno. Na realidade é que ele vai quase estar no médio, né? Ele ainda vai ser um pequeno, mas um pequeno quase
médio, digamos assim, nessa minha categoria. Se você pegar nesses últimos meses, não são 24 meses, ele tá com um rendimento médio de 13 centavos. E 13 centavos foi exatamente o que ele distribuiu nesse último mês, o que deu um dividend yield de 1,31, que é um dividend yield muito top, meus amigos. 1,31 é muito top. Isso baseado numa cotação de R$ 9,93, que é maior do que a atual, vocês viram, né? Isso aqui foi o rendimento anunciado no final de abril, paga agora no início de maio. A gente daqui a pouquinho vai entrar no relatório desse mês aqui de abril, que se refere a esse dividendo pago agora em maio. Ou seja, é o relatório mais quente do momento, mais atualizado, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a gente vê que, como eu falei, apesar dele mostrar ali no gráfico o início das negociações na bolsa como fosse em março de 2022, ele já mostra aqui os rendimentos pagos em janeiro de 2022. Como eu falei, ele teve o IPO dele em novembro de 2021. Então, fazia sentido que ele tivesse começado a distribuir dividendos mais cedo, antes de março. E é como se fosse um bug do site, na realidade. Então, aqui a gente vê que em janeiro de 2022 distribuiu 10 centavos. Aí depois 11, depois 14, depois 14 de novo. Aí, ó, 14 de novo. 14 tava um reloginho, né? 14, 14, 14, ó, até outubro, 14. Vários meses consecutivos de 14 centavos distribuídos. Aí teve uma queda, 12 centavos em novembro. Aí você já nota, se você olhar o gráfico, aquele gráfico ali que eu mostrei em cima, que o fundo, vamos mostrar aqui pra vocês, já foi caindo, ó. Já foi caindo. Exatamente isso aqui, no comecinho de novembro, mais ou menos, ó, finzinho de outubro. Aqui não, é porque o fundo aqui é diferente da maioria. A maioria dos fiagros e fundos imobiliários começaram a cair no final de outubro. Ele caiu antes. Ele caiu aqui no finzinho de setembro. Ele já estava caindo no finzinho de setembro. Teve uma recuperação, caiu de novo, subiu de novo. No começo, até o comecinho de novembro, depois aí começou a cair. Aí começou a cair, ó, cair. E a mínima dele foi atingida no dia 2 de janeiro, quando ele bateu R$ 9,40. Aí voltou a subir e ficou se mantendo aqui. Ele sobe, desce, sobe, mas muito suave. Ele tá mais ou menos lateralizado, como o pessoal chama. Ele tá andando feito um caranguejo. Nessa faixa aqui de 9, quase R$ 10, próximo a R$ 10. E depois desse momento aqui, ele voltou a subir para 14. Aí foi 14 em dezembro, baixou para 13 em janeiro, 13 em fevereiro. Nesse período aqui, ele tava com o P sobre VP mais baixo. Se eu não me engano, nessa época ele tava 1,02. Aqui no topo do lado direito, eu vou colocar um cardzinho sobre o meu último vídeo sobre o XPCA, mas ele já, no momento, já tava tendo uma recuperação. Aí você pode ver o vídeo anterior, que eu já tenho pelo menos uns 3 vídeos com esse aqui do XPCA, e você vai ver na evolução do fundo, como é que o fundo vai evoluindo, se ele vai melhorando, se ele vai até piorando, se ele vai se mantendo estável. E aí é sempre bom assistir os vídeos anteriores para você ter essa noção. E aí em março, ele distribuiu 15 centavos. Eu acho que por isso, ele deve ter começado a subir mais aqui, já em março. Ó, foi 15 centavos em março e voltou a 13 centavos agora em abril. Mas esse de abril, na realidade, se refere, foi pago agora em maio, né? Ele mostra em abril, que foi quando ele foi anunciado, mas é o que foi pago agora só em maio. A gente vai entrar do relatório gerencial do mês de abril. Isso aqui, pessoal, os objetivos e essa coluna aqui eu não vou ler mais porque, como eu falei, isso aqui normalmente, eu falo sempre, isso são Ctrl+C, Ctrl+V dos últimos relatórios. E como eu li o relatório anterior no vídeo que eu indiquei, então você vai lá e assiste e vê lá essa questão do objetivo. O que é mais importante nesse tipo de relatório é ver esse comentário do gestor, porque isso sim, muda normalmente de mês a mês. Às vezes ele copia alguma coisa e cola alguma coisa que aconteceu no mês anterior, mas isso aqui normalmente é novidade. Então aqui ele vai falar do anúncio do encerramento da 4ª emissão de novas cotas do fundo, que foi divulgada no dia 4 de maio. Inclusive vou ler para vocês um trechinho disso aqui. Vamos lá. Ó o anúncio. O fundo vem a público comunicar que foram subscritas e integralizadas 14.132.826 novas cotas. São novas cotas do fundo, que foram emitidas a um preço de R$ 9,49, ou seja, abaixo do valor que está atual, bem próximo do valor patrimonial. Isso sem considerar a taxa de distribuição primária, que é uma taxazinha que é cobrada, performaram um montante de R$ 134.120.000, que vão ser somados àqueles 317 milhões. Aí vai ficar praticamente 450 milhões. Então, voltando aqui para o comentário do gestor, houve esse anúncio de encerramento da 4ª emissão de novas cotas do fundo, no dia 4 de maio, como eu mostrei para vocês, e ele arredondou aqui o valor para 134 milhões. Aí ele fala, a gestão tem como objetivo principal o quê? A originação e a estruturação de operações, visando a célere alocação do portfólio, buscando otimizar o retorno para os cotistas, com especial cuidado na realização de análise e estruturação de papéis. Não soltou nenhum tipo de pipeline. Alguns fundos, logo que eles têm um valor já garantido que eles vão receber, ainda falta alguns detalhes para colocar esse valor na carteira do fundo, tanto que eles não mostram aqui no relatório, mas
mas normalmente eles já anunciam um pipeline, dizendo o que é que eles pretendem comprar com esse valor, mas aqui no relatório não tem nenhum pipeline por enquanto. Aí vamos lá, durante o mês de abril, diversos fatos importantes marcaram o cenário do agropecuário nacional brasileiro. A safra recorde de soja e a perspectiva de safra cheia de milho, em conjunto com as dificuldades logísticas e as poucas vendas antecipadas dos produtores, pressionaram os prêmios dos grãos e, por conseguinte, as cotações nas praças produtoras brasileiras. No entanto, para os produtores que alcançaram boas produtividades e realizaram fixações de preços antecipadas, a perspectiva é positiva no quesito de rentabilidade, com a geração de caixa dentro da média histórica do setor, como são os casos dos devedores do fundo. Ainda bem. Ou seja, ele resumindo, ele disse que para os devedores do fundo foi um bom negócio nesse mês de abril. Uma coisa um pouco preocupante que eu vi nesse comentário do gestor é essa questão do book de crédito, mostrando parte do portfólio do fundo, que no dia 12 de maio houve o pedido de recuperação judicial, ou seja, um RJ, por parte desse devedor aqui do fundo, a usina Ster. Essa usina Ster equivale a 1,16% do patrimônio líquido do fundo, o que equivale, ainda bem, o que equivale a apenas 0,0015 reais, ou seja, a 10ª fração do centavo, praticamente. Então é muito pouco, ainda bem, né? Aí ele também fala que houve movimentações no portfólio do fundo de 18,46 milhões, o que resultou num ganho de capital adicional de 41 mil reais. Como eu já tinha falado isso aqui, eu já li, né? Eu não vou ler de novo, você vê naquele vídeo anterior. Aqui é interessante mostrar que aqui é a DRE do fundo, né? O fluxo financeiro do fundo. Mostra as receitas, mostra as despesas e o resultado. Ele mostra tanto no regime de caixa como no regime de competência. Os dois regimes contábeis que ele utiliza. E aí ele mostra que o rendimento distribuído foi de 4.224.000. Só que ele só recebeu em caixa 3.453 e em competência 4.030.000. Ou seja, ele distribuiu acima do valor recebido. Ele distribuiu 100% e mais um pouquinho, distribuindo os 13 centavos por cota. Ou seja, ele colocou dinheiro de caixa aqui para completar e pagar esses 13 centavos, distribuir esses 13 centavos aqui. Aqui nesse momento ele vai começar a falar das principais commodities que estão atreladas aos devedores do fundo. Se você quiser, você dá uma pausa que eu não vou ler isso aqui não. Aí você tiver interesse, ó, já mostrou ali soja, agora milho, e ele vai mostrar também boi gordo, açúcar e etanol. Pronto. Aqui no portfólio do fundo, ele vai mostrar que a maioria dos ativos do fundo são CRAs. Como sempre, normalmente é isso. Fiagro é quase tudo CRA. Então é 93% de CRA. Ele está com um pouquinho de valor no caixa. Esse aqui não é aquele valor que foi captado atualmente, porque aquele valor é relevante, 145 milhões, ali é basicamente 1/3 do valor do fundo, metade do valor atual. Então não é esse valor que ele está falando, não. É um valor que ele tem em caixa atualmente. E ele tem mais 3,9 em FIDIX Fiagro. Aqui ele quer mostrar como o fundo é diversificado geograficamente, porque ele atua via esses devedores em 16 estados, mais 3 estados aqui você vê que ele não coloca nenhum percentual, de tão pouco que é. Mas nesses outros 13 já são relevantes e ele já coloca aqui a partir de 0,2%. E isso ele faz por quê? Porque ele busca a diversificação do portfólio a fim de mitigar os principais fatores de risco, dando sempre prioridade a regiões mais resilientes aos riscos climáticos e de melhores produtividades. Aqui ele já mostra pra gente quais são os principais indexadores do fundo. A gente vê que o fundo é 85% de CDI+, mas também tem quase 15% em IPCA+. Vamos ver como é que vai ser aplicado esses outros 145 milhões recebidos. Se ele vai colocar mais IPCA ou vai colocar mais CDI, a gente vai ver nos próximos relatórios. Mas ele já é um fundo diferenciado, porque vários fiagros são 100% CDI ou muito próximo de 100% CDI. Esse aqui já tem 15% de IPCA. O SNAG também tem uns 15% de IPCA. Então ele aqui está um pouquinho mais diferenciado, digamos assim. Ele está um pouquinho mais conservador, seria a palavra certa, para esse fundo, né? Colocando esses 15% de IPCA. Aqui ele vai mostrar a carteira do fundo. Você vê que ele é praticamente 100% CRAs, com exceção desses dois FIDICs aqui, FIDICs Fiagro. Aqui ele não está mostrando o valor que ele tem em carteira, é interessante isso. Aqui ele mostra o valor em termos de
PL, aqui ele mostra a duration, aqui ele mostra o valor em milhões. E você vê que a maioria dos devedores são diferentes. É interessante ver isso, porque tem vários fiagros que tem 3, 4 devedores de CRAs iguais, os mesmos. Aí fica muito concentrado em alguns poucos devedores, fica uma concentração muito alta do fundo, todo atrelado àquele devedor. Se o devedor der um problema, tiver um problema com ele, pode ser que haja uma grande perda de rendimentos. E aqui não, aqui praticamente um devedor por CRA, só tem uma CRA para cada devedor. É interessante essa forma de agir do fundo, digamos assim. E aqui você também vê os indexadores, vê quem é que está devendo em IPCA e quem é que está devendo em CDI. Aqui é aquela usina Estel que está com problema. A gente vê alguns devedores conhecidos, a Marfrig, a Minerva, todas duas têm ações na bolsa, né? MRFG3 e a BIF3. E aqui vai mostrar, pessoal, um detalhamento, e eu vou deixar passando e vocês vão lendo. Um detalhamento sobre cada um desses devedores do fundo. E, meus amigos, quem não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho para ajudar o canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!